aí com o Flauzino, né, até acelerando em razão do tempo, né. Flauzino, é uma questão muito crítica, especialmente um país como o Brasil, que tem um histórico de dependência de commodity, industrialização tardia, e agora vários indicadores apontando desindustrialização. Eu sou do Rio de Janeiro, é visível. Você anda, quem é de São Paulo mais recentemente também está passando e vendo o fenômeno. Grandes indústrias indo embora, fechando, se transferindo para a Ásia, ou simplesmente fechando, né? O governo lançou uma nova política industrial chamada Nova Indústria Brasil, o nome fantasia, também está sendo apelidada de NIB, N-I-B, né? NIB. E aí vem essa pergunta em torno desse ponto, né? Essa nova política industrial vai ser efetiva, né? Ela promete reverter esse cenário de desindustrialização, incentivando a tal reindustrialização e fortalecendo a soberania econômica, tendo em vista, inclusive, o aumento da dependência da importação de vários itens, né? Para quem não sabe, essa política estabelece metas específicas para chamadas 6 missões, abrangendo os setores de infraestrutura, moradia e mobilidade, agroindústria, complexo industrial de saúde, transformação digital, bioeconomia e transição energética e tecnologia de defesa. Cada missão possui áreas prioritárias para investimento visando atingir as metas estipuladas até 2033. Portanto, outro grande plano, né, de longo prazo apresentado pelo governo. A NIB busca estimular setores estratégicos por meio de compras públicas, assinando decretos que definem áreas sujeitas a exigências de aquisição nacional. Quer dizer, o governo só vai poder comprar de fornecedores que produzem no Brasil. Essa estratégia visa impulsionar a tal transição energética, que é muito falada, a economia de baixo carbono e a mobilidade urbana. Flauzino, como você avalia essa nova política industrial? De que forma a NIB pode ajudar a reindustrializar o Brasil, durante uma economia mais autônoma e menos dependente do mercado externo? E, claro, se for possível, isso vai beneficiar os trabalhadores ou só os industriais e agroindustriais? Flauzino. Essa relação capital-trabalho é meio complicada, porque o foco do governo é atender a demanda de um parque industrial brasileiro. Então, isso, um parque industrial brasileiro não quer dizer que seja genuinamente nacional, né, que é uma questão também que tem que ter um recorte, né? Esse NIB, ele vai para favorecer os trabalhadores ou os industriais? E dos industriais, os industriais locais ou os industriais estrangeiros? Enfim. E esse governo não tem esse recorte, então ele coloca o direcionamento para o industrial e sem se importar muito se isso vai ser local ou estrangeiro. Então, nesse cenário, eu vejo pouca saída ou um benefício para os trabalhadores, né, num sentido mais amplo dos direitos e vantagens para a classe trabalhadora. E se você for ver agora, né, nós estamos falando do NIB, mas, ao mesmo tempo, tem notícia que o seguro-desemprego vai ser cortado, né? Então, o valor. Você vai ter, para quem quer comprar casa própria, financiado pela Caixa, vai ter mais dificuldade, não vai financiar 80%, é só 70%, então você tem que ter 30%. Enfim, você vai complicando para um segmento da sociedade, dos trabalhadores mais de classe média, trabalhadores um pouco mais com recursos, assim, se quer ter um avanço social, não vai ter. Então, nesse governo 3.0, o arcabouço fiscal é o grande inibidor das políticas sociais que o governo Lula prometeu tanto na campanha.
E o NIB, em contrapartida, né, voltando ao NIB, ele tem uma disputa também pelo arcabouço fiscal, porque você tem que manter essa austeridade flexível que o Haddad implementou e para fazer o superávit primário para o recurso financeiro do setor dos bancos. Foi anunciado ano passado o NIB e não consegue sair muito do papel. Então ele tem que começar a ser atrelado, porque o investimento não sai lá do bolso do Haddad, do bolso do cofre do Haddad, que ele toma conta lá, não vai para a política. Ele é metade do que foi o Plano Safra, né? O agro ele continua sendo o maior da economia real, o que mais pega recurso para investimento. A indústria fica muito aquém e depende muito, né, da industrialização, né, tanto que nos eixos a ciência e a tecnologia, outros segmentos, mas depende muito de outros complementos, como o Alckmin fala que precisa de uma reforma tributária, precisa fazer isso, fazer aquilo, para que o investimento realmente privado se desenvolva. Mas sem o investimento público não vai, né? Não adianta. Se você não colocar o governo, puxar isso daí, não vai beneficiar, não vai sair do papel um projeto que é de longo prazo. Então, eu posso falar que eu tive com o ministro Alckmin essa semana e ele conta muito para que o NIB saia do papel com a reforma tributária, que tenha essa mudança do presidente do Banco Central, que a taxa de juros diminua. Aposta muito que a indicação do Galípolo vai resolver todos os problemas macroeconômicos da taxa de juros, da inflação e tudo mais. Então, mas eles têm, o governo parte de uma perspectiva de que a nova indústria Brasil avance, principalmente pelo ministro Alckmin. Se realmente sair do papel, eu acho que é uma chance do Brasil dar uma guinada para a retomada do aumento da produção industrial. Temos aqui, você até falou, o Rio de Janeiro cresceu a produção industrial dele de agosto, dos últimos, de agosto para cá, né? Agosto a agosto, né? Agosto de 23 a agosto de 24, 0,2%. 0,2%. Sendo que 10 regiões, 10 estados, teve um decréscimo da produção industrial. Só 5 cresceram. E se o Rio de Janeiro cresceu só 0,2%, né, a média de crescimento ficou em 2%. Então, nós estamos muito pouco olhando para a nossa indústria. A formação de capital fixo está caindo, né? Essa produção do setor da indústria, de máquinas pesadas para a própria indústria, também tem caído muito no país. Isso vai gerando desemprego, isso vai gerando um sucateamento da indústria. E quando acontece isso, os grandes conglomerados compram, fecham, compram para fechar, compram a preço de banana só para manter uma produção local. Isso é muito ruim para um país que quer ser soberano, né? Nas concepções de teses econômicas, né? Você só tem uma soberania plena quando você tem uma indústria forte, né? Então, você não precisa, com capital próprio, ficar dependendo que as mercadorias venham do estrangeiro, da importação. Então, isso desequilibra muito a nossa própria economia, se ficar dependendo da importação. Agora, se a gente tem um parque industrial, que nem o Brasil tem, consolidado, diversificado, espalhado por grandes partes das regiões do país, você tem que ter uma política que isso seja o carro-chefe, né, para o desenvolvimento soberano do país. E para que isso aconteça, tem que ter ciência e tecnologia avançada, própria. Você tem que ter uma taxa Não é de só juros. investimento na indústria, né? Não Não é só investimento na indústria. Tem que ser, né, um conjunto de coisas. Não adianta fazer só o NIB se isso não tiver atrelado ao investimento
de infraestrutura, de ciência e tecnologia, da rede das universidades federais, enfim, toda essa política, na qual também beneficie um emprego de qualidade, né, um emprego digno para os trabalhadores, com direitos, com semana de descanso remunerado, férias, 13º, e outros avanços de saúde, educação e transporte que a gente precisa ter. Muito bem, conversando com o Flauzino Antoni Neto,